chegamos agora para a nossa aula de valores. Relembrando o valor que nós trabalhamos semana passada. Quem lembra qual foi o valor? Isso, honestidade. Mas o que é ser honesto? Será que vocês já aprenderam o que é ser honesto? Honestidade é praticar a justiça, ser verdadeiro e ser sincero. Tá vendo? É muito fácil praticar a honestidade. É só ser o quê? Justo, verdadeiro e sincero. Relembrando a história de Amália. Vocês lembram da nossa personagem da história da nossa última aula? Pois então, ela é um exemplo de honestidade. Ela não mentiu para o príncipe, ela pegou o seu vaso e sua semente não desenvolvia, a sua flor não crescia. E ela se apresentou ao rei com seu vaso sem sua flor. E as outras garotas do reino, o que foi que elas fizeram? Enganaram, elas foram desonestas, não praticaram honestidade. E a Amália não, ela sendo muito honesta se apresentou ao rei. E o rei acabou o quê? Escolhendo a Amália como princesa, porque ela foi a única que praticou a honestidade. E honestidade é você fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. A Amália, ela foi o exemplo de honestidade. Todas as garotas quiseram enganar o príncipe e a Amália não. Ela continuou ali, firme na honestidade. As flores de Amália não cresceram e mesmo assim ela falou a verdade e foi honesta, conquistando o coração do rei. Então, quando a gente pratica honestidade, pratica coisas boas, o bom sempre retorna para a gente. Devemos praticar a honestidade assim como Amália, pois a honestidade é fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Então, crianças, sejam sempre honestas, praticando sempre o correto, sempre sendo verdadeiro, sempre sendo justo, tá bom? E sincero. Em tudo na nossa vida precisamos praticar essa honestidade. A flor de Amália era da honestidade, pois ela não quis enganar o príncipe, ela foi verdadeira. Então, ser honesta é isso, falar sempre a verdade e nunca se aproveitar de ninguém e de nenhuma situação. Agora, vamos observar a honestidade em algumas imagens. Olha lá. O papai chegou do trabalho e ele viu a casa toda desorganizada. Aí o papai pensou, seu irmão vive quebrando as coisas. Nesse momento, o menino poderia fazer uma coisa muito feia. Ele poderia pensar, o papai pensa que foi meu irmãozinho pequeno, pois eu vou deixar meu papai pensando que foi meu irmãozinho pequeno, e aí ele concordar com o papai. Mas se ele fosse falar isso, ele não iria estar praticando a honestidade, ele não ia ser verdadeiro. O que foi que ele fez? Não, papai, foi eu que quebrei. Olha só, ele foi sincero, ele foi verdadeiro, ele praticou o quê? Muito bem, a honestidade. Ele se colocou como realmente a pessoa que fez a bagunça, que quebrou os brinquedinhos e não culpou o seu irmãozinho, como o papai tinha pensado. Olha lá outra imagem. O que vocês estão observando? O que está acontecendo nessa imagem? Duas crianças fazendo o quê? Uma atividade, uma tarefa, uma provinha. Muito bem. Até aí está tudo certo. Mas observem a menina, o que ela está fazendo. Está olhando a tarefinha do menino. Isso. Então, o que ele está copiando aqui, ela está respondendo lá do mesmo jeitinho. Então, se ele tirar nota 10, ela também vai tirar nota 10. Mas nota 10 que ela tirar, será se vai ser justo? Será se vai ser verdadeiro? Será se foi mérito dela? Não, porque ela copiou a resposta do coleguinha. Então, ela
nessa imagem aqui, nós não conseguimos aprender a visualizar a honestidade, porque ela está olhando a prova do coleguinha. E nós não devemos fazer isso. Quando você não sabe um assunto, não sabe uma questão, devemos pedir ajuda para aprender, não simplesmente copiar o do coleguinha, não é verdade? Então, essa imagem aqui não significa honestidade. E agora, se você encontra um objeto, um brinquedo ou até mesmo uma carteira com bastante dinheiro dentro, e agora o que fazer? Procurar o dono ou ficar com o objeto? Procurar o dono, isso é praticar honestidade. Nessa situação aqui, a pessoa que está pegando a carteira sabe que essa pessoa que está ao fundo caminhando é o dono da carteira. Então, ela irá fazer o quê? Chamar e devolver a carteira. Isso é praticar honestidade. E a pessoa não pratica a honestidade quando pega e esconde e fica para você. Isso não é bom. Devemos procurar o dono e devolver. Assim, estamos praticando a honestidade. Então, cultive o hábito da honestidade. Seja sempre sincero, verdadeiro, justo, colocando sempre a verdade em primeiro lugar, fazendo as coisas certas, praticando a honestidade, que é o nosso valor que nós estudamos nas 2 últimas semanas. E vocês, estão craque na honestidade. Então, meus amores, até a próxima aula. Beijo bem carinhosos.